Glória a Deus, maravilha! Estamos retornando aí da nossa segunda parte da segunda aula, né? Segunda parte da segunda aula dessa matéria abençoada, dessa matéria maravilhosa que é angeologia ou ministério dos anjos, né? Qual é a função, qual é o ministério de cada anjo de Deus? Falamos aí antes do intervalo, anjo é um ser espiritual. Agora, sendo um ser espiritual, ele pode ser divino ou pode ser maligno, né? Ele pode ser divino ou ele pode ser divino ou maligno. Divino no sentido de da parte de Deus, tá? Não que ele seja divino, né? Então a gente pode colocar aí o anjo que preservou seu principado e o que perdeu seu principado, o anjo da parte dos céus e anjo do inferno, no caso, né? Então, interessante que tanto da parte celeste quanto da parte maligna, a coisa é tão organizada, eles cumprem aí uma ordem, né? E os caídos também têm doutrina. Os caídos também têm um método de regra, fé e prática, de seguir Satanás, de seguir aí seus principados e potestades malignos. E doutrina não tem a ver com coisas exteriores, né? Tem muita gente que acha que doutrina é cortar o cabelo, pintar a unha, pintura no rosto, etc e tal, calça comprida, saia. Não, doutrina não é nada disso, né? Doutrina é regra de fé e prática, tá? Então são pontos doutrinários de fé e prática. Por exemplo, bibliologia, isso é doutrina. A Bíblia é a palavra de Deus. Cristologia, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Cristo, né? Pneumatologia, Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Escatologia, doutrina do fim dos tempos. Então, isso são doutrinas imutáveis, universal, e, na verdade, a nossa regra de fé e prática. Mas olha só o que Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo diz assim: a apostasia nos últimos dias. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Muito sério o que Paulo está dizendo aqui, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E é fato que nós estamos vivendo exatamente esse tempo, né? Pessoas que cauterizaram sua mente, pessoas que cauterizaram seu pensamento, e nessa cauterização definem aí coisas que a palavra reprova, né? E estabelecem princípios, doutrinas, modos de vida, uso e costumes que a palavra não tem nada a ver com isso. Então, cuidado, tenha discernimento desses últimos dias. O reino espiritual ele é muito organizado, inclusive o reino maligno, né? O império das trevas, o reino de Satanás. Nos céus existe toda uma hierarquia, mas no inferno também há uma hierarquia, né? Tem alguns anjos divinos que na verdade se materializam, se manifestam em carne. Tem alguns que não, né? Então nós temos que entender da parte de Deus, tá? Da parte maligna, ele está sempre procurando um corpo para poder possuir, nem que for um corpo de animal, né? Lá no Éden se possuiu o corpo da serpente, mas hoje o diabo possui aí alguns animais, alguma espécie de cachorro e humanos, né? O foco deles são os humanos, né? Mas como eles não têm corpos, então eles têm que se materializar em um outro corpo físico. Então, tanto nos céus quanto no inferno existe uma hierarquia, existe uma função para cada classe angelical.
tá? Principados, potestades, poderes, dominadores, isso são hierarquias que nós temos que entender. Toda vez que a Bíblia está se referindo a anjo benigno, normalmente vai trazer o termo anjo do Senhor, né? Ou anjo de Deus. Olha só, por exemplo, Gênesis 28, 12. Gênesis 28, 12. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor. Então sempre vai trazer anjo de Deus ou anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se. Aqui mais uma referência, mais um texto bíblico, trazendo aí justamente a questão de anjo da guarda, né? Se ele acampa, ele está guardando ao redor dos que o temem e o livra. A Bíblia normalmente então vai trazer, especificar anjo de Deus, anjo do Senhor. Só Paulo que vai colocar anjo como anjo e vai trazer aí essas classes hierárquicas, principados, potestades, dominadores. Tem texto que você vai ter que enxergar que é anjo do bem, anjo da parte de Deus. E tem texto que você vai ter que ver e discernir que é anjo do mal. Na aparição do anjo a Abraão, ali um deles era Jesus, e sentou com eles e comeu com eles, né? Então era uma cristofania no Antigo Testamento. Quando a gente fala de cristofania, o que acontece? O Antigo Testamento, Jesus é um mistério oculto, não tinha sido revelado ainda. Então, como ele não tinha sido revelado, não tinha como falar que era Jesus junto com eles, tá? Então era um anjo do Senhor, os quais recebem adoração, é um ser divino. Então o único que recebe adoração é Cristo na figura de anjo, porque Deus, ninguém viu a Deus, né? E o anjo não podia receber adoração. O anjo que aparece e recebe, então é anjo da parte de Deus, sendo uma cristofania no Antigo Testamento, mistério oculto. Tem uma expressão que nós temos que tomar muito cuidado, né? E meu propósito aqui não é polemizar, mas nós precisamos definir. O livro de Jó, por exemplo, antes de definir o livro de Gênesis, a gente sabe que atribui a Moisés a escrita do livro de Jó. Não que foi Moisés que organizou, mas Moisés que escreveu. O que acontece isso? Jó era um contemporâneo de Jetro. Quando Moisés vai se refugiar em Midian, se casa em Midian, Jetro vai e conta essa história de Jó. E aí, então, era uma história que já tinha acontecido, que já era fato real, verídico, ali no contexto de Jetro. E Moisés, como o único hebreu que sabia aí estudar, escrever, ler e definir os caracteres, né? Muitos atribuem que ele que definiu os caracteres hebraicos. Então, na verdade, ele escreveu, ele passou isso daí para os pergaminhos, tá? Então, por isso que se atribui a ele a história de Jó, não que seja ele que fez, que contou, qualquer coisa do tipo, mas do que ele ouviu. Nesse intuito é muito interessante nós observarmos, nesse período ainda não tinha recebido o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nesse período, ele está lá refugiado em Midian e achou uma história muito sensacional, fantástica, e escreveu essa história. E como Deus não tinha revelado ainda a ele o Gênesis, ele vai colocar, ou Jetro contou, ou a tradição diz que encontraram as tabuetas talhadas em barro de 1 metro e pouco por 60, 80 centímetros, talhadas em escrita cuneiforme, a história de Jó. Se Moisés teve acesso a essas tabuetas, que era provavelmente a biblioteca da época, né? Não tinha livro, não tinha papel, não tinha papiro, não tinha pergaminho, então eles talhavam as coisas em tabuetas de barro. Se realmente foi isso
aí que aconteceu, a gente vai ver que nesse período e desse contexto, eles tinham como conceito o homem, um ser criado, e Deus também criou os anjos. Só que a expressão anjos no livro de Jó muitas vezes vai ser usado para estrelas, tá? A expressão anjos, e a expressão que a Bíblia vai usar é filhos de Deus. Ela vai atribuir filhos de Deus como anjos e vai atribuir estrelas como anjos. Então é interessante a gente observar e analisar isso, porque é só o livro de Jó que vai trazer esse contexto. Então preste atenção. Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, e então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Então veja, e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Peraí, aqui não está falando de homem, aqui não são seres humanos, para Satanás estar junto e se apresentar diante de Deus. Então, aqui ele está falando de anjos, né? Os anjos que foram, se apresentaram diante de Deus. Note que rodear a terra não significa que ele estava na terra, estava rodeando a terra, estava na atmosfera espiritual, na esfera espiritual, né? Nas hostes espirituais. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus aqui, então, é a palavra atribuída para anjos. Capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Mais uma vez aqui, filhos de Deus sendo atribuídos a anjos. Agora, quando nós falamos em Gênesis 6, também um outro texto extremamente polêmico, né, que a gente já discutiu em outras matérias, Gênesis capítulo 6, nós vamos observar aqui algo muito profundo e complexo, versículo 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Bom, é uma expressão que nós precisamos aqui analisar e dar um tempo maior, precisamos parar e tirar dúvidas aqui, que é um texto muito polêmico, né? Muitos creem aqui que esses filhos de Deus são anjos que estavam guardando ali a árvore do bem e do mal, a árvore do paraíso, a árvore da eternidade, e que pediram a Deus para se tornarem humanos e ficaram na terra e se relacionaram. Eu, particularmente, não creio assim. Muitos creem que são anjos caídos que se relacionaram com os homens. Eu não creio dessa forma. Tá? O que eu creio aqui é que a partir do momento que Adão e Eva pecou, foram colocados para fora do Jardim do Éden, e sendo colocados para fora do Jardim do Éden, constituíram família, tiveram filhos, tiveram Caim e Abel. Caim mata Abel, e depois então ela tenta ter filhos novamente, nasce mulheres, até nascer Sete. Depois Sete tem um filho, nasce Enos, e quando nasce Enos, tornou-se a buscar ao Senhor. Quando tornou-se a buscar ao Senhor, definiu uma dualidade. A linhagem de Sete é a linhagem que busca o Senhor. A linhagem de Caim é a linhagem que não busca o Senhor. Então aqui eu, Cleiton, entendo da seguinte forma: vendo os filhos de Deus, quem? Linhagem que buscava o Senhor, eram chamados de filhos de Deus, humanos. Claro, aqui vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, eu, na minha concepção, é a linhagem de Caim. Então seria a linhagem de Sete se relacionando com a linhagem de Caim. A linhagem de Caim não buscou a Deus,
fazia as coisas pelos seus feitos, tinha que mostrar suas obras, tinha que mostrar suas forças. Inclusive, eu, Cleiton Nantes, creio que o sinal que Deus colocou em Caim, a marca que Deus colocou em Caim, foi o gigantismo. Quando ele diz: é maior o meu pecado do que possa ser perdoado, ele está querendo ser perdoado, mas não se arrependeu. Ele está querendo ser perdoado, mas não reconhece sua culpa, não reconhece seu erro. Serei fugitivo e errante na face da terra? Será que todo aquele que me encontrar me matará? E o Senhor fala que não, para que não matem Caim, então ele terá um sinal. O sinal seria gigantismo. Quem vai matar o gigante? Né? Tanto é que começa a aparecer gigantes na terra aqui a partir da linhagem de Caim, a partir da linhagem de Caim. Agora vamos pensar, Caim se afasta da presença de Deus, Caim era mau, Caim se tornou governado pela alma, pelas vontades, desejos e prazeres da alma. O sétimo de Caim, Lameque, mata 2 pessoas e conta como vantagem, então se torna uma raça, um povo totalmente mal, a ponto de Deus falar: quero destruir esse povo que criei na face da terra. E aí então a linhagem de Sete busca Deus, ora ao Senhor, faz altares e apresenta oferta ao altar, sacrifício agradável ao altar. E aí dessa linhagem de Sete é aonde vai nascer Enoque, que andou com Deus e Deus tomou para si, é aonde vai vir Noé, é onde vai ter Matusalém, é onde vai ter as pessoas que tiveram aliança com Deus. Então, para mim, esse texto está muito claro. Viram os filhos de Deus, linhagem de Sete, que as filhas dos homens, linhagem de Caim, eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois também é carne, ou seja, espécie humana. Então, na verdade, para mim fica claro que é as duas linhagens, linhagem de Caim e linhagem de Sete. Não contenderá, pois também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus estabeleceu ali. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Muitas pessoas aqui dizem que os anjos se relacionaram com os humanos. Não creio assim. Também não creio assim, porque isso é uma visão da mitologia. Há uma visão da mitologia que os anjos caídos ou que os anjos que estavam guardando a árvore se tornaram humanos, se relacionaram e foram os grandes da terra. Não. Os grandes da terra aqui que o texto vai dizer, havia naqueles dias gigantes na terra por causa do pecado de Caim, se tornou gigantismo, do gigantismo então gera gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus, linhagem de Sete, entraram as filhas dos homens aqui, justamente a linhagem de Caim. E delas geraram filhos, eram estes valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhes o coração. Então eu particularmente não creio ser estes anjos, tá? Respeito os que na teologia definem aí como néfilins, os que na teologia definem aí como anjos. Respeito, mas não aceito, entendendo que os anjos são seres assexuados e não teria como elas se relacionarem com anjos e, enfim, são situações aí, para mim, na composição, criações distintas, né? Mas diante desses que acreditam que também é base para a definição mitológica, a gente respeita, e isso não vai pesar para a salvação, porque não pesa na questão do senhorio de Jesus. Então a gente tem que entender quais as versões que existem e respeitar e escolher uma delas. Muitos creem que esses filhos de Deus aqui são anjos por causa da expressão de Jó. Não. Jó era outro contexto, uma outra história que não foi Moisés que escreveu no sentido de criar, mas ele transcreveu no sentido de contar a história de alguém que existia. Então a gente tem que entender essas distinções, conceitos bíblicos, porque no livro de Jó, quando aparece ali filhos de Deus, está sendo atribuídos aos anjos. Aqui no Pentateuco, não. Tá? Aqui já é uma outra situação que Moisés é o que
criou o texto, que Deus lhe revelou, inspirou o texto, né? Porque o texto de Pentateuco não foi ditado. Senta aí, Moisés, deixa eu ditar para você o primeiro capítulo. Não, não foi um ditado, ele foi divinamente inspirado. E grande parte do que ele escreveu do que ele conheceu dentro das faculdades e universidades egípcias. Grande parte de conhecimento mesmo. Deus inspirou o que era necessário escrever, o que não era necessário escrever, mas, na verdade, ele sabia a história da criação do mundo, a história da humanidade. Ele ouviu isso nas faculdades egípcias e ele foi buscando uma direção divina para saber o que escrever e como escrever. Por isso que ele é aceito aí em diversas culturas e povos, e o Pentateuco também é aceito em diversos credos que a gente vê aí na história da humanidade. Alguns pegam essa expressão filhos de Deus e filhos do homem para poder dizer que eram anjos caídos ou demônios que se deitaram com algumas mulheres e nasceram aí os heróis da antiguidade, porque o termo diz valentes da antiguidade. Valentes no sentido de gigante, por causa do gigantismo, por causa da marca do pecado de Caim. Então, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com esse texto. Judas, irmão de Jesus, quando ele vai escrever a sua epístola, versículo 6, ele diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Tem anjos que eram os governos, como que eu posso dizer? Os que estavam na frente da rebelião, né, junto com Lúcifer, esses estão em cadeias e prisões reservadas. Estão presos à sua atuação, mas dão ordens, né? Dão ordens a demônios menores aí para atuarem. Então, aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo do grande dia. Então, na verdade, o que acontece? O que são esses demônios que estão atuantes na Terra? São anjos caídos, mas não aqueles que lideraram a rebelião, não aqueles que estiveram junto na frente com Lúcifer na rebelião, né? São situações aí que a gente vê que ele está preso à sua atuação em cadeias eternas, prisões eternas, mas a atuação deles, eles dão ordens e governam aí outros seres caídos, né? Nós vamos estudar esse texto mais para frente, vamos entrar em mais detalhes aqui. Mas falando em questão de Gênesis 6, nós vamos observar bem claro aí essa posição interessante, da qual nós temos que tomar cuidado na interpretação e cuidado de discernir também toda essa questão de mitologia, né? Mitologia são mitos aí que, na verdade, muitas vezes são crenças e credos dos povos antigos que não podem ser aí, não podem governar a interpretação bíblica. Então nós temos que discernir isso, mas volto a dizer, respeito quem assim acredita e, na verdade, não é a minha posição de acreditar em Gênesis 6 dessa maneira. Para mim é muito claro quando Deus diz, né? Pois também são carne, pois também são humanos, né? Então o que Deus está dizendo? Deus está dizendo aqui acerca dessa mistura de duas raças, de duas gerações. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens. Quem eram os filhos de Deus? Linhagem de Sete, que buscava o Senhor. Quem eram as filhas dos homens formosas? Linhagem de Caim, que se rebelou contra Deus e ficou gigante. Então, para mim, isso é bem claro. Tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Misturou aí a linhagem de Sete com a linhagem de Caim.
Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ou seja, são humanos também, então não vou contender, porque a ordem de Deus era crescer e multiplicar e encher a terra, mas misturou aí os que buscam a Deus e os que não buscam, tá? Numa linguagem hoje do Novo Testamento, julgo desigual, né? Mas, na verdade, para mim, o texto é só isso. Tá? É que tem muita gente que gosta de mistificar ou colocar aí a questão da mitologia. Então, esses estudiosos associam esse texto com textos que muitas vezes não querem dizer aí forçar uma interpretação. Judas está dizendo que Deus aprisionou alguns em cadeias, em prisões eternas por causa da sua maldade. Agora, se houve isso e esses gigantes aqui, no caso, morreram no dilúvio, a gente observa aí, depois lá, a linhagem de Golias, né, do filisteu Golias, você vai ver mais uma vez o juízo de Deus sobre alguém aí que pecou e entrou no gigantismo novamente, tá? Então, nós temos que entender toda essa situação aí, muito plausível para a gente poder explicar essa questão de Gênesis 6. Os anjos são uma realidade, embora sejam invisíveis, são reais, né? É uma criação de Deus invisível, mas real. O que são anjos ou quem são os anjos, né? Anjo, no original da palavra, mensageiro, que significa a aplicação da palavra anjo. Salmo 148, nós podemos ver aqui: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Veja que o salmista está dizendo acerca desses seres espirituais que devem louvar ao Senhor. E ele continua dizendo: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, toda a criação, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Pois mandou e logo foram criados. Então aqui a gente vê mais uma vez, mais um versículo dizendo que são seres que foram criados, tiveram um início, uma criação, um começo. Os anjos foram criados e criados de uma só vez, né? Como um grande exército. Anjos não procriam, se não são sexuados, não procriam, são assexuados. O Senhor criou um número limitado. Para nós é como ilimitado, miríades de miríades, milhares de milhares. Mas para Deus tem um número X, tem um número exato. Neemias capítulo 9, livro de Neemias, capítulo 9, nós vamos direto para o versículo 6. Tu só és Senhor, tu fizestes o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu guardas em vida a todos, e os exércitos dos céus te adora. O exército dos céus te adora. Então, na verdade, aqui Neemias está registrando: tu só és Senhor. Tu fizestes os céus, o céu dos céus. Céu, esse firmamento, quando a gente olha para o ar e vê, né? O firmamento. Céus e céus dos céus. Céus dos céus, onde Deus habita, juntamente com o anjo, arcanjo, querubim, serafim. Então, lá há exércitos, e todo o exército do céu te adora. Quando a Bíblia dá ordem às coisas, ela está falando em questão de hierarquia e em questão de cronologia. Quando a Bíblia dá ordem às coisas, nós temos que considerar: tu só és Senhor. Tu fizestes o céu onde Deus habita. Depois, o céu dos céus. Depois, todo o exército dos céus te adora. Anjos. Ou seja, isso mostra
uma sequência de criação. Isso nos mostra que houve um tempo em que só existia o Pai, o Filho e o Espírito, ou o Pai, a Palavra e o Espírito do Senhor, né? Só existia a divindade. Então houve um tempo em que não havia nada. Depois Deus criou o céu. Depois de criar os céus, ele cria os céus dos céus. Depois de criar os céus dos céus, ele cria todo o exército dos céus. Então são etapas. Quando a terra surgiu, o exército dos céus já estava pronto. Quando a terra surgiu, o exército dos céus já funcionava. Então nós temos que entender que num passado muito remoto, muito antes da criação da terra, o Senhor tinha criado os céus. Depois ele criou os céus dos céus. Depois ele criou o exército celestial. O anjo adora. O anjo não tem capacidade de comunhão que o homem tem. A criação e composição, a formação angelical é diferente. Jó, capítulo 38, versículo 4 a 7. Jó 38, 4 a 7. Deus questiona Jó dizendo: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então a gente vê aqui Deus questionando a Jó onde ele estava quando o princípio foi criado, né? Deus falando com Jó. Quando a terra nem existia, a criação já cantava a Deus, a criação já louvava a Deus, né? Os anjos já cantavam ao Senhor. Então aqui um período onde só existia Deus, o Pai, o Verbo, a Palavra e o Espírito do Senhor. Um tempo onde só existia o céu onde Deus habita. Um tempo onde existia os céus dos céus. Um tempo onde ele cria os exércitos de anjos. Claro, até então, só os anjos bons. Até então, os anjos ao qual foi definido aí nessa visão. Vamos lá para Juízes capítulo 6, e a gente vai ver uma experiência de anjo que Gideão teve. Juízes capítulo 6, um texto também muito rico, ao qual nós vamos estar observando desde o versículo 1. Servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Foram entregues na mão dos midianitas por causa do pecado, por causa do erro. Tá? E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas em que estão nos montes e as cavernas e fortificações. Porém sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam as novidades da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta. Primeiro Deus envia um profeta. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel:
Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E a vós disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Primeiro Deus envia um profeta, na época dos juízes já tinham profetas, Deus envia um profeta, mas sabe aquele momento que você está com tanta luta, tanto sofrimento, que nem acredita mais nas profecias? Gideão estava assim, não acreditou mais, não deu crédito. Agora, então, porque não acreditaram no profeta, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Veja que Gideão não se assombra, não se assusta, Gideão bate um papo com ele nem está sabendo que é um anjo. Uma aparição em figura humana, aparição de um anjo de uma forma humana. Mas Gideão lhe respondeu: meu senhor, se o Senhor é conosco, por que isso tudo nos sobreveio? Que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele, através do anjo, que é uma cristofania, e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Até o momento ele não está sabendo que é um anjo de Deus. E aí ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha e traga o meu presente, a minha oferta, e ponha perante ti. Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e uma efa de farinha, a carne pôs num açafate, o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta penha, verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em sua mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era um anjo do Senhor. E disse Gideão: ai, Senhor Jeová, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisritas. Então a gente observa aqui, ele está num diálogo, ele está conversando com a situação de Gideão, e nessa conversa que ele está fazendo com Gideão, Gideão não percebeu que era um anjo, Gideão não se deu conta que ele estava tendo uma experiência espiritual. Ele vai separar uma oferta, ele prepara aí uma oferta para poder entregar diante de Deus, e o anjo estende o cajado, sobe fogo da rocha, consome, o anjo desaparece aos olhos dele, e ele acha que ele vai morrer. Por quê? O conceito que eles têm é de que se ver a Deus morre, e ele está achando que ele viu a Deus. Peraí, Deus tinha acabado de falar que ele livraria Israel da mão dos midianitas, como que ele iria morrer? Não temas, não morrerás. Então a gente observa aqui essa manifestação angelical se tornou humana. Tá? A Bíblia não traz nome de muitos anjos, mas cada anjo tem o seu nome específico. A Bíblia só traz os anjos específicos de Israel, né? Miguel e Gabriel. Tá?
Existem alguns que falam acerca de Rafael, embora o Rafael, quando as pessoas colocam como arcanjo, Rafael só aparece num livro apócrifo, não na nossa classificação dos 66 livros, mas num livro não inspirado aparece o termo Rafael. Então, não aceitamos os livros apócrifos como divinamente inspirado por não terem sido aprovados no cânon bíblico. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que anjo não é onipresente, tá? Onipresente, onipotente, onisciente, soberano, autoexistente são atributos da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos que entender que, na verdade, o anjo não tem esses atributos divinos, tá? Então, Gabriel e Miguel são anjos específicos para Israel. Qual é o do Brasil? Não temos o nome, não sabemos qual é o nome. Então a gente tem que se limitar até ao que a Bíblia vai. Temos muitas coisas para falar sobre o anjo, eu espero que essa matéria tenha acrescentado à tua vida e que você persevere conosco, tá? Insista, não desista. Continue ouvindo as palavras, não faça a prova só pela apostila, as grandes revelações estão nas explicações. Se você fez aí algumas provas só pela apostila, volta lá, ouve a matéria, que você vai ver que vai ter muito mais revelação e muito mais conhecimento. Nosso propósito é que você aprenda a verdade, conheça a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Hoje nós vamos ficar por aqui e amanhã a gente volta com mais uma parte de Ministério dos Anjos. Pai de amor e Deus bendito, dá-nos entendimento na Tua palavra, essa verdade que muda vidas, essa verdade que transforma, essa verdade que nos garante que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Sela essa verdade na vida e no coração de cada um, protege os Teus filhos, guarda a mente, o coração, a saúde, abençoa cada um com toda sorte de bênçãos, milagres e vitórias, para a Tua honra e glória, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, fique firme, até a próxima aula.